Pode deixar que hoje nós não vamos falar mais de papéis, já falamos muito de papéis. E eu quero deixar um versículo para você que está no livro de Provérbios. Abre a sua Bíblia, por favor, comigo. Provérbios capítulo 30, versículo de número 18 e 19. Só 2 versos. Irmãos, o livro de Provérbios são máximas éticas, morais, escritas pelo rei Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus Cristo que já pisou nessa terra. Ele teve um sonho de noite, e nesse sonho Deus disse para ele: olha, pede-me o que quiseres e eu te darei. Que desafio, hein? Tem gente que ia pedir uma esposa nova, ou a esposa pediu um marido novo, né? Mas o interessante é que Salomão, irmãos, ele respondeu para Deus o seguinte: olha, eu não passo de uma criança e o povo é muito grande, e eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para eu conduzir esse povo. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Salomão dele ter pedido sabedoria, que tudo mais que ele poderia ter pedido, como fama, poder e riqueza, Deus acrescentou a ele. Eu acho que o sonho de Salomão, ele emblema muito bem aquilo que Jesus deixou para nós no Sermão do Monte, quando ele disse o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi porque Salomão pediu a sabedoria de Deus, que Deus concedeu para ele tudo aquilo que muitas vezes eu e você corremos tanto atrás, antes de correr primeiro atrás das coisas de Deus. Esse homem escreveu uma vasta literatura. O livro de Provérbios diz que ele escreveu mais de 1000 provérbios. Aqui estão apenas alguns que ele escreveu. Foi o grande filósofo do seu tempo e discorreu sobre quase todas as coisas, da ética, do comportamento e inclusive da natureza. Foi um biólogo, foi um zoólogo, foi gente que perscrutou as coisas da natureza e colocou no papel de forma muito linda, e principalmente usando metáforas. E esse Provérbios de Salomão, ele narra essas metáforas ricas para traduzir para nós aqui algumas coisas sobre o casamento. Versículo 18, o texto diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com a sua donzela. O interessante, irmãos, que esse texto fala de 4 caminhos. Note aí, a palavra caminho ocorre 4 vezes nesse texto. E geralmente quando o escritor usa essa metáfora de comparação, a última comparação é a base para que as outras 3 ilustrem o que ele quer dizer. Então o que Salomão quer dizer é que o casamento é um caminho sobremodo excelente, e esse casamento é um caminho de um homem com a sua donzela. Eu falei aqui ontem que o casamento não é algo que você recebe num pacote pronto. O casamento é um caminho a ser percorrido. E o texto aqui fala desse caminho, e é um caminho sobremodo excelente. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou na face da terra, a mais importante instituição que Deus criou. Depois de Deus criou o homem e a mulher, ele uniu esse casal, e ele então instituiu algo sublime, precioso, maravilhoso para o homem e para a mulher, que é o casamento. Nesses poucos versos, eles nos mostram qual é a natureza desse caminho, o que caracteriza esse caminho que eu e você estamos aí já nele há algum tempo. Eu quero deixar para você rapidamente o que caracteriza esse caminho através dessas metáforas tão enriquecedoras da pena do sábio Salomão, porque ele usa aqui, interessante, ele usa a águia, ele usa a cobra e ele usa o navio. Você pode se perguntar assim: pastor, o que uma águia e uma cobra e um navio tem a ver com o caminho de um homem com a sua donzela? Você vai ver que tem tudo a ver. A Bíblia é maravilhosa porque as suas metáforas
mostram realidades que vão além daquilo que a gente enxerga com os olhos naturais. Pastor, quais são as marcas desse casamento e desse caminho sobremodo excelente? Primeiro, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o casamento, ele é um caminho com um propósito. É um caminho com um propósito. Por quê, pastor? Porque ele diz que a primeira coisa que é maravilhosa demais para ele é o caminho da águia no céu. O Brasil não tem águia, o Brasil tem urubu. Até nisso o Brasil é meio estranho. A águia, meu filho, é um pássaro imponente, gigantesco, bonito, pesado. A águia faz o seu ninho no alto dos penhascos, e para ela alçar voo, ela gasta muita energia. Por isso a águia, ela não voa absolutamente se não tiver um propósito muito definido. E Salomão, na sua inteligência de cuidar das coisas e olhar as coisas da natureza, ele percebeu que o casamento é muito similar a um voo da águia. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque a águia não alça voo à toa. Ela sempre alça voo para um propósito muito definido. Porque, como eu disse, ela gasta muita energia ao voar, porque é uma ave gigantesca e ela precisa repor essa energia rapidamente, porque senão ela não tem força mais para subir até nos altos píncaros e voltar para o seu ninho. E, em primeiro lugar, o casamento, ele é um caminho com um propósito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o casamento foi instituído com um propósito duplo. Primeiro, o casamento foi instituído para a glória de Deus. Deus instituiu o casamento para que Ele fosse glorificado. E vocês hoje já sabem por quê. Porque o casamento entre um homem e uma mulher é a imagem terrena do casamento de Cristo com a sua igreja. Por isso, querido, o casamento tem um propósito sublime de glorificar a Deus. Minha primeira pergunta: o seu casamento faz isso? O seu casamento glorifica a Deus? Esse é o propósito pelo qual você está casado com a sua esposa? Antes de qualquer coisa, você visa a glória de Deus? Mas o casamento não é apenas para a glória de Deus. Isso é a primeira coisa. O casamento também, ele foi instituído para a felicidade do homem. Lembra lá do texto de Gênesis 2:18? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está aí na sua camisa, ó. A ideia do quebra-cabeça é isso. Um encaixa no outro, um completa o outro, um complementa o outro, e através do amor sela essa união para a glória de Deus. Por isso que o casamento tem que ser um lugar de felicidade. Sabia, querido? O casamento não foi criado para trazer amargura para ninguém. O casamento não foi criado para trazer tristeza e dor para ninguém. O casamento não foi criado para o sujeito querer ir para qualquer lugar, menos para casa. O casamento não foi criado para o sujeito viver cheio de espinhos e machucados por causa de agressões mútuas, seja de palavras e às vezes até física. Casamento, como dizia o Rubem Alves, é um espaço de alegria, de aconchego, de extrema felicidade. E esse é o propósito sublime do casamento. Você entra no casamento para fazer duas pessoas felizes. Você sabia disso? Quem? É isso aí, Gigi. Você entra no casamento para fazer Deus feliz. E você entra no casamento para fazer o seu cônjuge feliz. Você não entra no casamento para você ser feliz. Preste atenção nisso. Você entra no casamento para fazer o outro feliz. Porque na felicidade do outro, você encontra a sua felicidade. Esse é o caminho da águia no céu. Ela voa com um propósito. E assim o casamento tem esse propósito sublime de glorificar a Deus e de tornar esse lar um lugar de aconchego e de felicidade para a glória de Deus.
Pastor Paulo falou da casa decorada, né? Eu visitei muito apartamento decorado, porque pela graça de Deus, nós conseguimos comprar um apartamentozinho para nossa Alissa e para o nosso Hugo. Eu vou ter que chamar assim agora aquele menino, né, meu filho? Ossos do ofício. E o interessante, Milena, é que nós visitamos os apartamentos decorados. Você entra no apartamento decorado. Você já foi no apartamento decorado? Eu entro no apartamento decorado, eu falo assim, por que minha casa não é arrumada desse jeito? Porque o apartamento decorado, irmãos, está tudo no lugar, a coisa mais bonita do mundo. E eu entrava nos apartamentos decorados e falava assim, Tereza, eu quero um apartamento desse. Eu quero uma casa toda arrumadinha dessa, que tem uns negocinhos, tudo bonito. Aí eu virei para a Tereza e falei assim, a Tereza mais sábia do que eu, falei, meu bem, por que a nossa casa não é assim? E a minha esposa, como sempre, ela disse, meu bem, isso aqui é um apartamento decorado, a nossa casa é um lar. Aí caiu a ficha, entendeu? Porque casa bonita, o dinheiro compra, mas um lar, só Jesus pode dar. Só Jesus. Você pode ter uma casa muito bem decorada e não ser um lugar feliz, ser um lugar de infelicidade, ser um lugar que você prefere estar em qualquer lugar, menos lá, apesar de ser uma casa bonita. Portanto, querido, guarde essa primeira lição importantíssima. O casamento é como o voo da águia no céu. Ele tem um propósito: fazer Deus feliz e fazer o seu cônjuge feliz. Que esse seja o propósito do seu casamento. Amém? Pastor, e a cobra? Que negócio é esse? Porque o texto diz que o segundo é o caminho da cobra na penha. O que significa essa imagem? Essa imagem é interessante. Se você já viu uma cobra rastejando no chão, você vai ver que nas estradas empoeiradas da Palestina, onde Salomão certamente observou esses seres, a gente sabe que existia uma cobra no lugar porque ele deixa um rastro. A Palestina é uma região de terra muito arenosa e pedregosa. Nós já estivemos lá uma vez em Israel, e lá as cobras marcam a sua trajetória, porque como o terreno é muito arenoso, você sabe que ali passou uma cobra, porque fica o rastro da cobra direitinho. Mas veja que Salomão usa uma figura muito bonita. Ele fala sobre o caminho da cobra na penha. O que é penha? Na rocha. E você sabe que uma cobra, quando faz um caminho na rocha, não tem jeito de você saber que ali teve uma cobra. Por quê? Porque ela não deixa rastros. Pastor, o que Salomão quis dizer que é o casamento, esse caminho comparado com a cobra? Simples. Se num primeiro momento ele diz que o casamento é um caminho com um propósito, com a figura da cobra, ele está dizendo que o casamento é um caminho pautado pelo perdão. Sabe por quê? Porque o genuíno perdão não deixa rastros, não deixa marcas. E quantas vezes ao longo da história da convivência humana com a sua esposa, você feriu a sua esposa e ela a você e não teve conserto? Palavras ásperas, palavras duras, palavras torpes, iras, gritarias. E de repente, querido, a gente deixa para lá achando que é minha esposa mesmo, é meu marido mesmo. Mas sabe o que acontece? Vira cobra o caminho da cobra na areia. Vira e mexe, a coisa volta, entende? Vira e mexe, aquela palavra dita, volta o negócio lá atrás, e você reedita tudo que aconteceu. Sabe por quê? Porque o casal deixou rastros para trás. Pastor, o que pode retirar esses rastros e aplainar de novo
o coração do cônjuge? O perdão. O caminho da cobra na penha mostra para mim e para você que o casamento precisa ser um caminho pautado pelo perdão e principalmente pela humildade no coração dos cônjuges, de reconhecerem o erro, pedirem perdão e oferecerem o perdão um ao outro. Eu conheço muito casal magoado dentro de casa, esposas magoadas, maridos magoados. Por quê? Porque o relacionamento tem deixado rastros, e esses rastros um dia podem destruir o relacionamento de vocês. Portanto, meus queridos, o casamento precisa ser pautado pelo perdão. Quando existir alguma palavra, alguma discussão, alguma confusão, alguma palavra perjurosa dita um contra o outro, não coloque a cabeça no seu travesseiro antes de você consertar. Provérbios diz que não deve se colocar o sol sobre a sua cabeça se você se irou antes de consertar. Aquele que ira com o cônjuge e não conserta, a Bíblia diz que dá lugar ao diabo, porque a ira não procede de Deus. E o casamento precisa ser pautado pelo perdão. Essa é a imagem da cobra na penha. Quando você olha, você não sabe que ela passou. Por quê? Porque não deixa rastro. Reverendo Caio Fábio, nos idos tempos dele, ele dizia que o perdão, ela é uma folha nova em branco, num caderno todo rabiscado e sujo, que você arranca a folha, mas atrás tem uma folha branquinha, como a sua camisa e a dela, que você pode começar a escrever uma nova história. Portanto, querido, exercite o perdão. Não durma com alguém cujo coração está machucado e amargurado por sua causa. Aproveite o ambiente desse acampamento, aproveite as palavras que foram ditas, aproveite aquilo que Deus está proporcionando a vocês e peça perdão. Libere o perdão. Converse sobre aquilo que você sabe que foi uma coisa maldita, no sentido de dita de forma errada, e você deixou para lá. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados: nada do que é dito é deixado para lá. Nada. A gente pensa que esquece, você tem a ilusão que esquece, mas não esquece. É só o perdão de Deus, é só essa graça maravilhosa e essa humildade de você chegar diante do seu cônjuge e pedir perdão e ele perdoar, é que a história se recomeça. Amém? Mas e o navio? O texto diz que o casamento, esse caminho de um homem com a sua donzela, é também semelhante a um caminho do navio no meio do mar. Que imagem bonita! Em terceiro lugar, irmãos, o casamento é um caminho guiado e pautado pelo céu. É isso que o autor está querendo dizer. Por quê? Porque é o seguinte: hoje, é claro que as naus, os navios são sofisticadíssimos. Hoje você tem GPS, você tem todo o equipamento tecnológico para você sair de repente de qualquer porto do Brasil e ancorar lá na Austrália. E a rota já foi feita, você sabe direitinho onde você tem que passar, porque existe hoje um sonar, o GPS e todo o equipamento tecnológico para no meio daquele mundão de água, você saber certinho onde você vai passar. Agora deixa eu te dizer uma pergunta: como é que o pessoal fazia viagem no passado? Não tinha GPS, não tinha sonar, não tinha nem luz, não tinha nada. Como é que o sujeito saía lá de Portugal e ancorava lá nas Índias? Ou como é que o sujeito saía lá do outro lado do mundo e parava na outra extremidade do mundo, se ele não tinha nenhum objeto tecnológico para se guiar? Aonde as pessoas se guiavam quando elas viajavam de navio no passado?
Todos sabemos, né, irmãos? A gente vê isso em filme. No passado, a orientação era dada pelas estrelas, pelos astros. Existia um triângulozinho, né? Um equipamentozinho muito simples que se chamava e se chama até hoje azimute. Lembra disso? O azimute é um instrumento de navegação antigo, antiquíssimo, usado pelos assírios, pelos caldeus, lá nos primórdios da civilização. O azimute eles colocavam na linha do horizonte assim do mar, e através de um cálculozinho que eles faziam, eles olhavam para as estrelas e olhavam para o equipamento, e eles sabiam exatamente aonde o navio deveria ir, olhando para o céu. Você sabe o que o escritor sagrado nos ensina? O que nós aprendemos aqui no Encontro de Casais. O casamento não é guiado pela cultura. O casamento não é guiado pela Netflix. O casamento não é guiado pelas séries que hoje têm deturpado o casamento e colocado dentro do casamento o que não é casamento, e tem muita gente acreditando que é. O casamento, querido, não é guiado pelos gurus e pelos formadores de opinião das redes sociais, que infelizmente está infestado de seguidores nas nossas igrejas. O casamento não é guiado, querido, por aquilo que as pessoas dizem aí fora e publicam na televisão como se fosse verdade. Salomão sabia que o casamento sempre foi e será guiado pelo céu. Sabe qual é essa imagem? É que do céu que veio a instituição do casamento, e é do céu que vem os papéis e a orientação certa para você entrar na jornada e terminar a jornada. Eu sou fruto de uma família separada. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 18 anos. Eu tinha um outro irmão de 11 e o mais novo tinha 5. Só Deus sabe, e nós sabemos o que a separação dos nossos pais causaram dentro de casa. Mas ninguém. Até hoje, os meus irmãos, principalmente o mais jovem, sofrem na pele o que aconteceu na minha casa. Por que, pastor, aconteceu isso? Porque não era guiado pelo céu, era guiado pelos desejos do coração, era guiado pelos prazeres pessoais, era guiado pelas coisas desse mundo, e eles então acharam que a separação seria uma opção viável. Mas eu estou aqui nessa manhã para te dar uma notícia: divórcio e separação nunca é a solução. Nunca é. Divórcio e separação é solução para quem tem o coração endurecido, e para quem quer colher problemas talvez maiores do futuro do que o perdão no casamento. É por isso, querido, que Salomão, e eu termino, fecha com o navio. Olha que bonito. É muito sábia a Bíblia, né? O caminho de um homem com a sua donzela é semelhante do caminho do navio no meio do mar. E é bonito porque no meio do mar não tem terra. Olha o texto, como é que é bonito. Quando você chega no meio do mar, eu não sei se você já fez uma viagem transatlântica assim, mas deve dar um medo na gente, porque a gente olha para tudo quanto é lado assim, a gente não vê nada, só água. Mas o texto diz que o casamento e o caminho de um homem com a sua donzela é como o caminho de um navio no meio do mar. Sabe o que significa isso? Porque no meio do mar você não tem terra para ver, você só tem o céu e as estrelas. Então, meu amado, nós ficamos aqui praticamente 2 dias e meio. Deixa eu te dar uma dica nessa manhã. Olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra. Oriente-se pela bússola mais poderosa e segura que existe, que é a palavra de Deus.
Busque de todo o seu coração colocar em prática o que você ouviu aqui nesses dias. Busque se orientar não pelas Netflix da vida e pelo apelo desse mundo que bate palma quando há uma separação e o sujeito e a moça arruma outro. Todo mundo celebra, mas Deus chora, porque Deus odeia o divórcio, diz a palavra de Deus. Esses dias nós aprendemos a olhar para o céu, que esse seja o seu olhar último, que você olhe para o céu, porque de lá vem o seu socorro, amém? Olhe para o céu, porque de lá vem a sua redenção, amém? Olhe para o céu, porque é de lá que Deus enviou Jesus Cristo, o anjo da aliança, para habitar no meio de nós, e para nos salvar e nos resgatar de nós mesmos, e perdoar e cancelar o escrito de dívida que havia contra nós, encravando esse escrito de dívida na cruz e libertando você, para que a sua cerviz agora seja bem macia e você possa levantar os olhos para o céu e, como o meu pastor pregou aqui de manhã, tenha o coração extremamente grato, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, amém? Vamos resumir? Casamento é um caminho sobremodo excelente. Primeiro, é um caminho com um propósito. Seu lar é um lugar de aconchego e felicidade? Se não, vamos consertar. Segundo, a Bíblia diz que é um caminho pautado pelo perdão. Tem mágoa aí no seu coração? Está machucado com alguma coisa? Hoje é o dia de vocês acertarem e se perdoarem mutuamente. E terceiro, é um caminho guiado pelo céu. Ah, pastor, mas a cultura toda olha para a terra. Não tem problema não. Deus tem separado um povo que olha para o céu e aguarda do céu a orientação bendita que Deus tem nos dado, essa palavra maravilhosa, essa bússola precisa, esse azimute de Deus para guiar a nossa embarcação nas águas tempestuosas, nas calmarias e nas tempestades da vida. E como dizia o salmista, com Jesus no barco nós chegaremos no desejado porto, amém? Boa viagem para vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé só um pouquinho, eu queria orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui perante o Senhor. Espírito Santo está aqui. Pedimos que o Senhor esteja ministrando tudo isto que foi ministrado aqui pela Tua palavra, Pai, em cada coração. E que toda essa semente, Senhor, não deixa o ladrão ceifar. Toda essa semente, Pai, possa estar produzindo fruto em cada casal aqui. Possa estar germinando. Que esse fruto, Pai, vira um fruto de uma aliança nova. Que esse fruto, Pai, vira um renovo. Que esse fruto, Pai, seja uma nova oportunidade. Que esse fruto, Pai, possa ser ministrado pela Tua graça. Que a Tua graça, Pai, possa alcançar esses casais que estão aqui. Nós colocamos todos, Pai, na Tua presença e clamamos a Tua misericórdia, clamamos o Teu perdão, clamamos, Pai, um toque de transformação de vida, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Pai, nós carecemos dessa graça, nós carecemos desse favor imerecido, porque nós somos mal, nós não somos bons, Pai, nós somos pecadores. Por isso, Pai, nós intercedemos, imploramos o Teu toque de transformação de vida em cada casal aqui, para edificação e louvor do Teu nome, Pai. É dessa maneira que nós nos colocamos, Pai, no final desse encontro. Em nome de Jesus, amém.